Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Para nós é uma alegria estarmos na casa do Senhor Jesus, louvando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, conforme nos orienta nosso pastor Israel, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, fugindo um pouco da leitura na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 30. Epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de ministrar sua palavra, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a confiança depositada em nossa pessoa, para assim falarmos algo da parte de Deus nesta noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Israel, pela confiança e os demais obreiros à nossa retaguarda. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Quem achou, diga amém. Antes de lermos, quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos da CEADEMP ali de Cajueiro Seco, que estão nos dando a alegria de estar conosco hoje, nos acompanhando, alguns obreiros. Que Deus abençoe de forma poderosa. O texto sagrado diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Repita comigo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E você diz amém? Queridos e amados irmãos, diante do texto que ora acabamos de ler, um texto que Deus colocou em meu coração, haja vista que gosto muito, pois fala-nos de vários assuntos, mas em especial hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: selados pelo Espírito Santo para o arrebatamento. Repita comigo: selados pelo Espírito Santo para o arrebatamento. Meus amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo, direcionada aos Efésios, foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, provavelmente no período em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E quando paramos para observar um pouco o conteúdo desta carta, veremos que a mesma supera todas as demais, não em questão de ser melhor, mas em questão de profundidade doutrinária. Haja vista que o apóstolo Paulo era um doutrinador nato, era um homem que pregava a palavra, mas vivia o que pregava. Porque uma coisa é você pregar, outra coisa é você viver o que prega. Tem muita gente que prega uma bênção para a glória de Deus, mas não vive o que prega. Então não adianta pregar se não vive. É melhor, aleluia, pregar um pouquinho, mas viver o pouco que prega. Aleluia. Então Paulo era um doutrinador, e veremos que esta carta ela é superior às demais e é chamado pelos teólogos de coroa das epístolas ou das cartas. Então, quando nós observamos o capítulo 1 aos Efésios ao capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a posição do crente em Cristo, e do capítulo 4
ao capítulo 6, o apóstolo Paulo fala acerca da conduta do crente no mundo. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho, porque a gente vamos devagarzinho e daqui a pouco você vai entender o que Deus colocou em meu coração, não é? Porque não adianta correr muito e não entender nada, não é? Então, doutrina é culto de trazer papel e caneta e a gente vamos anotando e assimilando aquilo que Deus quer nos ensinar. Quem entendeu, diga amém. Então, a carta aos Efésios foi escrita com o propósito de fortalecer a fé, explicar a natureza e o propósito da igreja na terra. O interessante é que quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 4, mais precisamente no versículo 30, Paulo ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós olhamos essa expressão do apóstolo Paulo aos Efésios, veremos que pelo menos o apóstolo Paulo só nesse versículo está falando de 3 assuntos importantes para a igreja. Mas meu presbítero Lucas César, que assuntos são esses? Primeiro, na parte A do texto, o apóstolo Paulo fala acerca dos sentimentos do Espírito Santo, quando ele se expressa dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Na parte B do texto, o apóstolo Paulo, ele fala acerca do selo dos salvos em Cristo Jesus, quando ele diz: no qual estáis selados. E na parte C, no final do versículo 30, o apóstolo Paulo fala de um assunto bastante importante para a igreja, principalmente nos dias atuais, que é o dia do arrebatamento, quando ele diz: para o dia da redenção. O interessante é que antes de falarmos acerca do selo dos salvos em Cristo e do arrebatamento, ou o dia do arrebatamento, precisamos falar um pouquinho acerca do Espírito Santo. Então, precisamos conhecer melhor o Espírito Santo, pois quanto mais o conhecermos, mais íntimos ficaremos dele. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quanto mais conhecermos o Espírito Santo, mais íntimo ficaremos dele. Aleluia. Nos dias atuais existem alguns teólogos modernistas que menosprezam o Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo não passa de um mero símbolo ou uma força espiritual. Ora, outros não acreditam mais na, aleluia, atualidade dos dons. Outros não acreditam mais no batismo no Espírito Santo, mas o Espírito Santo, aleluia, que a Bíblia fala, é o mesmo dos dias atuais, aleluia. Os dons também são atuais, aleluia, e porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O interessante é que antes de falarmos um pouquinho do arrebatamento, precisamos saber quem é o Espírito Santo. Então, primeiro, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Segundo, ele é uma pessoa em toda a sua plenitude, porque João, no capítulo 14, versículo 26, abra sua Bíblia. João 14, 26, nós veremos que o Espírito Santo, ele ensina, ele guia, ele consola e ele fala, porque está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele ensina, ele guia, ele consola e ele fala. Terceiro, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque na criação, no planejamento e na
construção do universo, o Espírito Santo estava presente, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então perceba que o Espírito Santo desde o princípio está presente, aleluia, na criação, na construção e no planejamento do universo. Em outras traduções, essa expressão, aleluia, e o Espírito de Deus pairava, significa, e o Espírito de Deus se movia. Porque o Espírito Santo não é um ser parado, mas é um ser dinâmico. Segure na mão de alguém que está do seu lado e me ajude a pregar nesta noite. E diga para ele: o Espírito Santo, ele não é estático, mas ele é dinâmico. Aleluia, aleluia, aleluia. E esse Espírito, ele habita dentro de nós. E se ele habita dentro de nós, o crente não pode estar parado. Aleluia. Ele tem que estar se movimentando na obra de Deus. Aleluia. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, veremos que o Espírito Santo atuou na formação do homem. E Jó, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 33, versículo 4, ele vai confirmar isso. Aleluia. No capítulo 33, versículo 4 de Jó, ele diz a seguinte expressão: porque a palavra do Senhor é reta. Aleluia. Jó capítulo 33, versículo 4, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Então perceba que o Espírito Santo atuou também na formação do homem e agiu por intermédio dos juízes, reis, sacerdotes e profetas. Então o Espírito Santo, ele convence, ele faz nascer de novo e ele habita em nós. Segundo, o Espírito Santo, além de convencer o homem, ele influencia, ele purifica e ele também liberta. Terceiro, além de convencer e influenciar, ele também capacita o homem para a sua obra. E por último, além de convencer, influenciar, capacitar, o Espírito Santo edifica, inspira e envia, porque é Deus que escolhe, é Deus quem separa, é Deus, aleluia, quem envia. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite. Certa vez Moody disse que se deixarmos o Espírito Santo ser o nosso consolador e guia, ele nos ajudará quando estivermos passando pelos momentos difíceis. Talvez você olhe para a direita e para a esquerda e não encontre alguém para lhe ajudar. Talvez você está passando por uma situação desagradável, mas fique certo de uma coisa: alguém pode se distanciar de você, alguém pode não lhe ajudar, mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele está ao nosso lado, ele enxuga as nossas lágrimas. Diga para alguém que está do seu lado, diga para ele: alguém pode até lhe abandonar, mas o Espírito Santo, ele é teu amigo, ele é teu consolador, ele é teu guia, e ele habita dentro de nós. Você pode adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, ele é nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele está conosco até a consumação dos séculos. Remando te camanda labaracé.
Meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Mas o apóstolo Paulo, a falar do Espírito Santo, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. E surge a seguinte questão: como podemos entristecer o Espírito Santo? Porque Paulo ele diz: e não entristeçais. Isso dá a entender que o Espírito Santo ele pode ser ou se entristecer. E como entristecemos o Espírito Santo? Pela forma como nós vivemos, pela forma em que nós vivemos. Porque em Efésios, se você ler o capítulo 4 inteiro, a partir do versículo 17, Paulo, ele vai dizer: evita a linguagem imoral, evita a ira, evita a calúnia, evita as más atitudes em relação ao próximo. Porém, quando analisamos a Bíblia Sagrada, encontraremos vários textos que mostram quando e como entristecemos o Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia diz em João 14:17 que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então toda coisa falsa, mentirosa, entristece o Espírito Santo de Deus. Segundo, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que o Espírito Santo é o Espírito da fé. Então toda dúvida, toda descrença, todo medo entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Então toda ingratidão, aleluia, e toda falta de amor entristece também o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 4, que o Espírito Santo é o Espírito da santidade. Então qualquer sujeira ou pecado entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 17 que o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Então toda ignorância, toda vaidade, toda arrogância entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que o Espírito Santo é o Espírito de moderação. Então tudo que é descontrolado entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, que o Espírito Santo é o Espírito de glória. Então aquilo que é mundano e prefere as coisas carnais entristece o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo ele diz: não extingais o Espírito Santo. Em outras versões ele vai dizer: e não deis lugar ao diabo. Porque muito crente está dando lugar ao diabo dentro de casa. Tem muito crente dando lugar ao diabo até dentro da igreja, deixando o diabo usar a língua dele, deixando o diabo, aleluia, se andar no meio da situação. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para olhar, para dizer a você: não dê lugar ao diabo. Ou você dá lugar ao Espírito Santo, ou você dá lugar ao diabo. Pergunte para alguém que está do céu: você está dando lugar ao diabo, ou você está dando lugar ao Espírito Santo? Porque quem dá lugar ao Espírito Santo não vive mentindo. Porque o crente que vai morar no céu, ele vive na verdade, ele anda na verdade, ele prega a verdade. Quem dá lugar ao Espírito Santo não vive uma vida dupla. Ele é crente na igreja, ele é crente na faculdade, ele é crente dentro de casa, ele é crente aonde entra, aleluia, porque tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Todas as vezes que agimos de maneira pecaminosa,
nós entristecemos o Espírito Santo. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para você fazer uma autoanálise de si mesmo. Porque tem gente que é que nem o profeta Isaías no início do ministério. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. Mas ele era profeta, mas tinha língua muito grande. Era ai de fulano, era ai de ciclano. Até o encontro com Deus no capítulo 6 de Isaías. Aí ele começa a olhar para si. Aí ele vai, ao invés de dizer ai de fulano, ele vai dizer ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo no meio de homens de impuros lábios. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Segure na mão dela e diga para ele, ao invés de olhar para alguém, faça uma autoanálise nesta noite. O labacanda labaracanda labaraçote que manta labará. Ei, deixe de lado tudo que está entristecendo o Espírito Santo, porque Ele quer te encher mais, Ele quer te usar mais. Ele está dizendo nesta noite, deixa a mentira, deixa a fofoca, deixa a vida dupla. Recamando te cassia. Sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Para te dizer que Ele não quer te perder. Diga para alguém que está do seu lado, Deus não quer te perder. É por isso que Ele está dizendo nesta noite, não dê lugar ao diabo, mas dê vazão ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos prosseguir no texto, no qual está selado. O termo selo aqui no grego quer dizer confirmar, imprimir. O dicionário Aurélio da língua portuguesa define selo como carimbo ou marca que indica propriedade individual. No entanto, era comum entre os nobres selarem seus documentos, seus decretos, seus atos, pois o selo confirmava que estavam encaminhando a carta realmente a alguém. Quando alguém mandava uma carta ou fazia um decreto, ele selava a carta com o seu anel. Interessante é que este selo era feito de cera, que era colocada sobre, aleluia, derretida, que era colocada sobre a carta que seria selada. O anel poderia ser feito de ouro, de prata, de pedras preciosas, de bronze. No entanto, a maioria dos anéis continham a inicial, ou brasão, que representava o dono do anel. Somente pessoas que possuíam poder e autoridade possuíam anéis de selar. Eu vou repetir porque você não entendeu. Somente pessoas, aleluia, algumas pessoas tinham o anel de selar, símbolo de poder e autoridade. Ou você está pensando que poder e autoridade é para qualquer um? Não. Tem gente que quer, mas Deus não dá, porque senão ele empina o nariz. Tem gente que quer, mas Deus não dá para não se amostrar. Tem gente que quer, mas Jeová não dá, porque o anel de selar não é para qualquer um. Segura na mão de alguém que está do seu lado, segura na mão dele e diga para ele: quer receber poder e autoridade? O segredo não é subir, o segredo é descer. É você descendo e Jesus te levantando. É você descendo e Jesus te enchendo. É você descendo e Jesus fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Poder e autoridade Deus só dá a alguns. Tem uns que até tem nome, mas não tem poder e autoridade. É por isso que a Bíblia diz: e vos darei poder. A igreja que vai subir, ela tem poder e autoridade. Ela tem poder e autoridade. Aleluia. Para colocar a mão sobre o enfermo e Jesus curar. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite. Talvez alguém olhe para você e diz: Deus, como é que tu podes usar ela? Ela é tão pequenininha, ela não tem tanta coisa. Mas o segredo, irmão, não está no dinheiro. O segredo não está no cargo. O segredo, aleluia, está na vida de intimidade com Deus.
Só quem pode adorar esse Deus maravilhoso. Recamando telemecandalabaracé. Deus usa quem quer, da maneira que quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. Tem gente inquieta a forma que Ele te usa, mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Não se acanhe na presença de Deus. Se Deus mandar você falar, fale. Se Deus mandar você ir, vá. Alguém querendo ou não, gostando ou não, faça a vontade de Deus. Recamanda la barra suibia. Existem exemplos na Bíblia de homens que receberam o anel de selar. Por exemplo, José, Gênesis 41 e 42, que recebeu das mãos de Faraó o anel de selar como sinal de autoridade e poder dentro do Egito. Segundo Amã, Esté capítulo 3, versículo 10, 8 e 2, onde Assuero entregou o anel de selar a Amã, mas depois tomou e entregou a Mardoqueu. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Canta lá barra suibia. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Tem gente que está até sentado no lugar, mas Jesus está dizendo, está com os dias contados, porque quem manda em cima e embaixo sou eu. Ela barra solta que manda lá baracé. Ninguém está entendendo nada, mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. A Bíblia também fala em Lucas 15, 22, que o filho pródigo, ao retornar para casa, recebeu de seu pai um anel, símbolo de honra e autoridade dentro de casa. E por último, Mateus 27 e 66, Jesus, após morrer, colocam Jesus no túmulo e fecham a pedra, aleluia, e fecham o túmulo com uma pedra, e estava selado, na qual ninguém na terra podia abrir. Eu vou repetir porque você não entendeu. Mas tem alguém no céu que ainda abre aquilo que está fechado. Aqui na terra alguém não tem poder, não tem autoridade, mas lá no céu tem alguém que abre aquilo que está fechado, que ainda dá jeito naquilo que não tem jeito. Aí você está olhando daqui da terra dizendo, Deus, não tem jeito. Aí Jesus tem sim. Não tem jeito aí embaixo, mas aqui em cima tem alguém que dá jeito. Você pode adorar esse Deus maravilhoso. Você crê nessa palavra, ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem saída, porque quem dá a última palavra é Jesus de Nazaré. Deus está destravando as portas nesta noite. Deus está destravando as portas desta noite. Aquilo que está travado, Deus está abrindo, Deus está abrindo, Deus está abrindo, Deus está abrindo, Deus está abrindo. Você crê que tem presente do céu para você nesta noite? Você vai sair daqui diferente a partir de hoje. Você não vai pregar mais da forma que você prega. Você não vai louvar mais da forma que você louva. Você não vai fazer mais como fazia antes. Sabe por quê? Porque Jesus vai te dar autoridade. Ele vai te dar poder. Lucas 10 e 19, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Mas o que significa ser selado, para eu encerrar aqui por conta das horas? Existe uma diferença entre ser selado com o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Uma coisa é ser selado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, no momento da conversão do crente, ele é selado pelo Espírito Santo, porque está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Todos que entregaram sua vida a Jesus, confessando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, no ato da sua conversão, o Espírito Santo sela, o carimba, o marca para subir. Tem alguém nesta noite marcado para subir? Tem alguém nesta noite selado, carimbado para subir? Eu sou um. Cadê o segundo que vai subir? Ou você pensa que vai subir de todo jeito, de toda maneira? Não. Ninguém vai subir segurando a calça de papai, nem o vestido de mamãe. Não. Porque a Bíblia diz: cada um dará conta de si próprio a Deus. Jesus não vem buscar qualquer um, Jesus vem buscar aqueles que foram selados pelo seu Espírito Santo para estar com Ele de eternidade a eternidade. Sabe o que significa o selo? Propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um. Você é propriedade exclusiva de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: você não é um documento vazio. Você tem dono. E o dono que te selou foi Deus, através do Espírito Santo. E assim como o Pai conhece a voz do Filho, Deus conhece aqueles que foram selados. Tem alguém nesta noite que foi selado pelo Espírito Santo? A qualquer momento nós deixaremos essa terra. A qualquer momento nós, aleluia, romperemos a lei da gravidade para se encontrar com Cristo nas nuvens, para estar com Ele de eternidade a eternidade. O selo é o Espírito Santo. O dono do selo é Deus. E os selados somos nós. Agora olhe para cá. Se o selo pelos grandes reis no passado não eram respeitados, imagina o selo de Deus. Se o selo dos grandes reis eram respeitados, imagina o selo de Deus. Porque quem nos selou não foi Nabucodonosor, não foi Assuero, aleluia, não foi ninguém além do Espírito Santo de Deus. Foi Ele quem nos selou. E a qualquer momento nós deixaremos essa terra. A qualquer momento, aleluia, nós estaremos com Ele de eternidade a eternidade. O interessante é que Ele vai falar selados para o dia da redenção. Primeiro, redenção aqui aponta para a libertação mediante o pagamento de um resgate. Porque a redenção no Novo Testamento trata da morte de Cristo e o preço do resgate que Ele pagou para providenciar a salvação. Olhe para cá, Jesus, ao vir a esta terra, trocou o trono pela cruz. Jesus desceu para nos fazer subir. Jesus não tinha pecado, mas carregou sobre si nossas iniquidades. Terceiro, Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. E sabe qual foi o preço da nossa salvação? Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele entregou a sua vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Diga para alguém que está do seu lado: o preço do nosso resgate foi preço de sangue. Aleluia, aleluia, o sangue de Jesus. Aleluia. Você não foi comprado com ouro, nem com prata, nem com bronze, nem com real, nem com bolevar, aleluia, nem com euro, nem com dólar, aleluia, nem com bitcoin. Você foi comprado com sangue, o sangue de Jesus que purifica todo pecado. E o segundo, que eu encerro aqui, o dia da redenção aponta para o dia que subiremos ao céu, porque todos nós
fomos marcados para o dia do arrebatamento, porque toda carta selada, ela tem um destino. Toda carta selada, ela tem um destino. E o destino daqueles que foram selados é o céu, é as mansões celestiais. Aleluia! Aonde a Bíblia descreve que tem ruas de ouro, aonde a Bíblia descreve que habita, aleluia, os anjos, os querubins, os serafins, que não param de adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória, 24 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você crê que vai chegar esse dia que nós subiremos? Está mais próximo do que longe, aonde a igreja vai romper a lei da gravidade e se encontrará com aquele que nos chamou para esta obra. E o selo é a garantia que chegará este dia e Deus nos libertará deste mundo de pecado. O selo é a garantia que nós deixaremos este mundo. Aleluia. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais briga, não haverá mais discussões, não haverá, aleluia, divisões. Aleluia, o céu, aleluia, é para aqueles que foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não sabemos o dia, nem a hora, nem a semana, nem um mês, mas uma coisa é certa: Jesus voltará para buscar os selados, para estar com Ele de eternidade a eternidade. Diga para alguém que está do seu lado: não é tempo de se preparar, é tempo de estar preparado para subir. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar preparado para subir. Porque quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de correr para a igreja, não vai dar tempo de pedir perdão a alguém. Ei, Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa igreja tem que dizer: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Os sinais estão se desenrolando, as profecias bíblicas estão se cumprindo. A Bíblia fala acerca de 2.000 promessas acerca da vinda de Cristo, e cada uma está se cumprindo. Se a gente olhar para o Brasil, nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo. É Jesus dizendo: estou voltando. Se olharmos para os acontecimentos em Israel, é Jesus dizendo: eu estou voltando. Se olharmos para os acontecimentos na Europa, é Jesus dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Alguém acreditando ou não, eu estou voltando. Alguém pregando ou não, eu estou voltando. Alguém aceitando ou não, eu estou voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, separada e selada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Você pode adorar esse Jesus. Você pode adorar esse Jesus. A igreja que vai subir é uma igreja que nasceu no fogo. Fecha teus olhos aí para adorar Jesus. Tristeza e dor. Lá não vai haver a tristeza e dor. Nunca mais não vai haver dor. Meio grande rio da vida.